Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos queridos que vão se posicionando para participar agora do nosso Minuta da Fé 27. Hoje então nós vamos para Atos capítulo 18, versículos 1 a 17. O capítulo é maior, mas nós vamos focar somente a participação de Paulo na formação da igreja na cidade de Corinto. Então, no capítulo 18, a partir do versículo 18, Paulo sai de Corinto e a gente também sai. Então, semana que vem, querendo Deus, em Minuta da Fé 28, nós estaremos então continuando o capítulo 18 para fazer uma abordagem que vai por dentro da cidade de Éfeso, onde a igreja também será estabelecida. Então, hoje, nosso compromisso aqui é pensarmos no trabalho de Paulo na fundação das igrejas em Corinto. E aí eu convido você a fazer essa leitura no capítulo 18, versículos 1 a 17. Por favor, me acompanhe a leitura agora. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, é a primeira vez que isto ocorre, não é? Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho o procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Nós vamos fazer as aplicações necessárias, mas hoje impõe-se que haja uma explicação detalhada, histórica, desta abordagem que Lucas faz neste capítulo 18, introduzindo a chegada de Paulo ali e a fundação da igreja em Corinto. Então nós temos que observar algumas coisas aqui. Eu gostaria que você estivesse atento, porque são algumas leituras que são feitas de uma forma um tanto diferenciada da forma como está narrado no texto para nós, porque isso tem a ver com a edição que Lucas aplica ao texto, e aí a gente pode ficar confuso se não acompanhar bem, porque Lucas é aquele tipo de escritor que se deu a um trabalho extenso e extenuante de pesquisa. Ele diz isso no início do Evangelho, lá no Evangelho de Lucas, para mostrar que se deu ao trabalho de pesquisar. Você há de perceber que, ainda que Lucas esteja dentro dos evangelhos sinóticos, quer dizer, aqueles que fazem uma abordagem semelhante do ministério de Jesus, Lucas tem muito mais material que não aparece nos textos de Mateus e de Marcos, ainda que sendo dos três lá, o grupo dos três, porque Lucas se ocupou em fazer essa pesquisa. Então Lucas traz cânticos que os outros não têm, não registram, são cânticos especiais, Zacarias, Maria, Isabel. Então há outras informações e detalhes mais.
essa perícia de Lucas em fazer pesquisa, etc., o leva a ficar comprometido com o rearranjo ou o arranjo do registro do texto, de maneira que, se você vai lendo batido e lendo as coisas nas posições em que estão, você pode se confundir um pouco. Mais para frente você vai perceber por que eu fiz esta introdução aqui, para que você perceba que Lucas não está comprometido com uma cronologia dos fatos que ele narra para nós, e nem temos que estar. Isso não muda a questão da revelação, da inspiração, da veridicidade do texto, não muda nada, é apenas uma questão editorial. Então é importante você atentar para isso. Então, voltando aqui a esse capítulo 18, Paulo está em Corinto agora, não é? Ele tinha saído de Atenas, e o texto, e por aqui, por essa leitura, nos leva a depreender que Timóteo e Silas não chegaram a Atenas em tempo. A gente tinha lido isso lá no capítulo 17, que ele ficou em Atenas esperando Timóteo e Silas, que agora a gente lendo aqui o capítulo 18, percebe que eles não chegaram ali em tempo como Paulo esperava, mas foram encontrá-lo aqui em Corinto. Então, os dois ficaram um tempo maior lá em Bereia, depois que saíram de Tessalônica, na Macedônia. Agora Paulo sai da Macedônia, né? Ele está entrando na Acaia, que é a grande Grécia, pela parte superior, e eles vão chegar lá também desta vez. Agradeço a presença querida dos pastores que estão aí participando conosco esta noite. Então este é o capítulo que nos relata a formação da igreja em Corinto. Não se pode ler este capítulo sem ir àquelas duas cartas, em especial a primeira. Então eu recomendo a você que depois você vá ler as cartas aos Coríntios, agora sabendo desses eventos que nós vamos considerar aqui conforme a narrativa de Lucas no capítulo 18 de Atos. Então, quando se abre a carta primeira aos Coríntios, que foi escrita bons anos depois dessa época, desses eventos aqui narrados, a gente é impactada com a revelação de uma igreja carnalizada, que não só se deixa conduzir pelos princípios da cidade à sua volta, quanto, segundo o apóstolo, ela procede de forma ainda mais vil que os próprios pagãos que a rodeiam. Olha, estamos falando de uma igreja de discípulos de Cristo convertidos pelo ministério de Paulo. Isso é muito sério, né? E aí em alguns aspectos. Agora, isso não impede, no entanto, que ele se expresse, ou expresse para eles o seu amor, o apreço que tem por eles, usando de palavras tais como saudade. Ele chega a falar de saudade, ele os chama de sua alegria e coroa. Observe. Então as cartas aos Coríntios, elas têm o propósito de corrigir por repreensão e ensino aquelas distorções doutrinárias, as divisões internas. Este foi o principal motivo da produção da primeira carta, e da mundaneidade que estava sendo praticada pela igreja. Muito sério, eram uns crentezinhos assim meio complicados, viu, os crentes de Corinto. Mas vamos começar pelo texto em apreço, que é o texto de Atos 18. Logo que a gente o abre, é informado de duas coisas relevantes: o surgimento de um casal de judeus provenientes de Roma, que eram conhecidos por seus nomes romanos, Áquila, que significa águia em latim, e Priscila. Priscila, que é o nome que os brasileiros e outros povos adotaram para dar aos seus filhos. Haja aí os nossos queridos, haja visto aí nossos queridos Rosinha e Fernando, e a Laís, que quer dar uma irmãzinha um dia para o João Lucas e deseja chamá-la de Priscila, também por conta de um sonho. Pois bem, Priscila, na verdade, é diminutivo do verdadeiro nome de Priscila. O verdadeiro nome é Prisca. Priscila é um diminutivo, e foi esse que a gente adotou, mesmo porque ela era conhecida e é registrada na Bíblia como Priscila e não Prisca, mas o nome original é Prisca. Um ponto a destacar é que sempre que os dois são mencionados, o nome de Priscila vem na frente, o que é incomum, porque isso parece dar uma deferência, como se ela tivesse maior projeção do que o próprio marido, Áquila, e é possível. A outra coisa relevante, eu disse que eram duas, é que Paulo se junta a eles porque são judeus da mesma profissão que ele, e aí então somos informados de que ele era artesão, fabricante de tendas. Isso é muito interessante. E durante um tempo, Paulo se dedicou a essa tarefa, ficou morando com eles e se dedicando à tarefa de fabricar tendas.
Daí ele tirou o seu sustento até que Timóteo e Silas chegassem. E aí pelas cartas, lá adiante, nós somos informados de que quando eles chegam até Paulo, trazem ofertas levantadas pelos macedônios a favor do apóstolo. E aí a partir daí, ele para de fazer tendas para se dedicar com exclusividade à sua missão evangelizadora, certamente vivendo dos frutos da oferta abundante que recebeu para se suprir. Esses dados são muito ricos e muito significativos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar com muita ênfase sobre essa questão de dar e receber, a questão do sustento e sustento de obreiros. Ele vive essa experiência de uma forma impactante aí em Corinto, quando ele chega, porque ele está se sustentando através do seu trabalho de artesão, e Paulo e Timóteo e Silas chegam com ofertas abundantes para ele, dos macedônios, e então ele entende: não preciso mais continuar fazendo o que estou fazendo para me dedicar exclusivamente à evangelização. Foi o que ele passou a fazer. Mas um ponto interessante também a pensar aqui é o surgimento desse casal de judeus a quem ele se ajunta, porque o texto diz que eles vieram banidos de Roma por serem judeus devido a um decreto de Cláudio. E a história situa esse decreto de Cláudio entre os anos 49 e 50 da nossa era. Então, quase 20 anos depois que Jesus terminou seu ministério, ressuscitou e subiu aos céus. Então esse decreto de Cláudio baniu de Roma os judeus que estavam promovendo tumultos na cidade por causa do nome de Cristo. O decreto dizia exatamente isso. Era interessante. Ou seja, disputas entre os judeus, cristãos e não cristãos, criando tumulto na cidade. O império ou o imperador decidiu acabar com o tumulto, botando para fora todos os judeus, cristãos ou não cristãos. É nessa leva que Áquila e Priscila saem de Roma e aparecem ali em Corinto, onde Paulo os encontra. Então, embora Lucas nada acrescente, os estudiosos decidem que Paulo se ajunta a eles por descobrir que chegaram de Roma já convertidos ao Evangelho, haja vista o decreto que expulsa os judeus porque estavam em conflito por causa de Cristo. Então, cristãos, judeus cristãos, já haviam se deslocado, estamos falando de quase 20 anos, gente, já haviam se deslocado para Roma e lá foram evangelizando outros judeus, e daí que veio o tumulto todo. Bem, e aí você conhece o resto da história secularmente falando, né? Então, Lucas não entra em detalhes. Daí, alguns estudiosos entenderem isso, que Paulo se ajunta a eles não só porque eles eram fabricantes de tendas, que eram da mesma profissão, e judeus, mas porque eram judeus cristãos. E esses que dizem isso, ou que pensam isso, né, nos levam a levantar essa questão. Se eles já vieram convertidos, quem os teria evangelizado? A resposta está nisso aí, provavelmente, que eu acabei de apresentar a você, porque alguns acreditam que a esse tempo, vários discípulos então já estavam lá em Roma pregando o evangelho, daí essa confusão e o conflito dos judeus ortodoxos com os judeus convertidos, resultando nesse decreto. Pois bem, outros supõem que Paulo se juntou a eles como judeus devido à afinidade profissional e os teria evangelizado ali mesmo em Corinto. Mas a maioria entende que se isso tivesse ocorrido dessa maneira, Lucas não teria omitido esse fato. Outros sim, a gente pode também supor que eles foram devidamente discipulados por Paulo enquanto trabalhava com eles. Esta é uma hipótese muito provável, porque mesmo que eles tenham vindo convertidos, Paulo ficou com eles um longo tempo. E aí, garantidamente, os doutrinou, os discipulou, e eles se tornaram mestres e mestres ali em Corinto e em Éfeso, muito especialmente, né? Porque o próprio texto de Atos mostra que eles estavam dotados de conhecimento doutrinário quanto ao caminho mais apurado que um personagem que vai chegar logo depois, o culto a Apolo, Apolônio. Apolo também é um diminutivo do seu nome, que chegou de Alexandria e que era, segundo o texto de Lucas, você vai ver adiante, né, da próxima semana, versado nas coisas do Senhor. Então, de onde tiraram esses dois essa definição doutrinária tão profunda e tão abundante? Certamente do convívio com Paulo. Porque, veja, o texto vai mostrar para nós que Apolo era eloquente e muito culto, e tinha muita autoridade para disputar com os judeus
a respeito de Jesus Messias. Mas Áquila e Priscila os pegam à parte, depois de tê-lo ouvido, vamos tratar disso semana que vem, e vão mais então pontualmente mostrar-lhes a doutrina da fé cristã. De onde trouxeram isso? Com certeza desse convívio com Paulo. Bem, o início do capítulo nos relata que os judeus de Corinto se rebelaram contra a pregação do apóstolo, e hoje é este o ponto que a gente tem de muito importante para considerar aqui. Tanto quanto aqueles outros das localidades anteriores, lá em Tessalônica, vocês vão lembrar muito bem, em Filipos, e aquelas cidades já tinham ficado para trás, bem antes de Paulo entrar na Macedônia, né? Criaram o quê? Tumultos ali, nada pequeno, porque tiveram até que levar uma turba diante do procônsul Gálio, que tinha acabado de assumir o seu posto pelo Império Romano, e ele ainda era jovem, por aqueles dias, ali em Corinto. Corinto era a capital da Acaia. Veja, vocês ouviram falar em Atenas, a gente hoje sabe que Atenas é a capital da Grécia, né? Mas naquele tempo, a capital da Acaia, que era a Grécia maior, era Corinto. E ele então estava lá, por quê? Porque se ela era a capital, o procônsul tinha que estar ali governando em nome do Império Romano. O tumulto foi de tal ordem que foram direto a esse nível de autoridade para tentar condenar Paulo, e ficaram frustrados porque esse homem Gálio não fez questão de coisa nenhuma. Tomados de quê? De inveja e fúria, como aconteceu com aqueles lá de Filipos, de Tessalônica também. Por quê? Porque a pregação de Paulo levou à conversão Crispo, que era o chefe da sinagoga deles. E não só, um bom número de coríntios se converteram, ao mesmo tempo que o chefe da sinagoga. Isso foi um golpe muito violento para os judeus ortodoxos, não é? Porque não foi judeuzinho, desculpe colocar desse jeito, mas eu quero dizer a você, não foi gente que apenas entra e sai sem fazer efeito. Foi o chefe da sinagoga, alguém que era responsável, que conduzia os cultos, as reuniões, e tinha autoridade ali. Foi esse que se converteu. Então, em Corinto, aqueles judeus que se rebelaram contra a pregação blasfemaram contra o nome de Cristo. Chegou a esse ponto. E isso enfureceu Paulo, de tal maneira que ele fez uma coisa que Jesus havia recomendado há muito tempo. Sai da presença dele, sacode o pó das suas vestes e declara que não se responsabiliza mais pela espiritualidade deles e nem pela evangelização deles, que a partir dali se voltaria somente para os gentios. E os abandona. Mas a obra de conversão não cessou, a obra de discipulado não cessou, e ela foi crescendo de tal maneira que, além de Cristo, a quem Paulo batizou, também outro chefe da sinagoga se converteu. E ainda, por conta disso mesmo, foi espancado pelos judeus. Sóstenes, está no versículo 17. É uma história complicada. Como os judeus viram que o Gálio os expulsou do tribunal e não deu atenção a eles, e ali já estava Sóstenes, outro chefe da sinagoga, também convertido, sentaram a bordoada no Sóstenes para ver se provocava uma reação do procônsul, que deu de ombros e não fez caso nenhum. Quando Paulo, anos mais tarde, escreve aos Coríntios a primeira carta, lá estava Sóstenes a seu lado, enviando saudações aos irmãos de Corinto. É muito bonito, né? Tão interessante. Converteu-se, se envolveu, virou apóstolo, passou a integrar a comitiva missionária e foi acompanhando o seu mestre, o seu discipulador, por onde ele passava para cumprir a sua missão. Estas coisas são detalhes que você não pode deixar de passar sem risco, com o risco de não enriquecer na fé. A gente não pode perder, de jeito nenhum. Mas veja, as aflições de Paulo em Corinto não são relatadas com detalhes como em outras paragens por Lucas. Chega a dar a impressão de que houve lá tal tumulto, mas tudo ficou tão bem resolvido ali diante de Gálio, que Paulo não sofreu nada. De fato, se você perceber, volte às leituras anteriores e você vai ver que os judeus fizeram um tal tumulto, puseram a vida deles sob tal risco, que os irmãos se apressavam em tirar Paulo da cidade, mandar ele embora. Foi assim que aconteceu, de Filipos para Tessalônica para Bereia, e de Bereia para Corinto, para Atenas, e de Atenas depois ele vai para Corinto. Então veja, a impressão que a gente tem é que em Corinto ele não sofreu nada.
Essa é a impressão. Por isso agora a gente vai voltar um pouquinho àquela introdução para você entender por que eu disse que o texto de Lucas, a sua narrativa, não está cronologicamente, comprometido cronologicamente. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Veja, porque ele relata apenas o tumulto nada pequeno em que foram todos levados ao tribunal de Galho, não é? Mas não diz que tenha acontecido qualquer coisa que pudesse ter produzido em Paulo sofrimento, feriduras ou algo semelhante. Mas, ao que tudo indica, houve um outro tipo de sofrimento grande e grave. Porque pela primeira vez ele precisou ser encorajado diretamente pelo Senhor, que lhe fala em visão, como você tem no versículo 10. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Gente, presta atenção. O texto da mensagem especial, específica que o Senhor passa para Paulo, diz que ele não tenha medo, porque naquela cidade em que o Senhor tinha muita gente, ninguém ia feri-lo ou fazer-lhe mal. Então isso quer dizer que ele de fato, em Corinto, não foi ferido, nem foi maltratado. No entanto, presta atenção nisso aqui. Veja, o fato do Senhor ter que revelar-se a ele desta maneira, o que não aconteceu em nenhuma das cidades anteriores, a despeito de coisas tremendas, não é? Esse fato do Senhor se revelar desta maneira, associado a uma descrição que Paulo fez de si mesmo, escrevendo anos depois a respeito dessa ocasião, são suficientes para entendermos que os riscos e sofrimentos infligidos ali foram desestimulantes ou foram de outra ordem. Veja, você tem a referência disso em 1 Coríntios 2,3. Eu não vou abrir a Bíblia aqui agora para ler, porque não dá tempo para a gente avançar, mas quando você vai a 1 Coríntios 2,3, lembre, ele está escrevendo anos depois, fazendo referência a esse tempo em que esteve lá no meio dos coríntios, evangelizando, a sua primeira chegada lá. Então ali em 1 Coríntios 2,3, é onde ele descreve como tendo estado entre eles com fraqueza, temor e com muito tremor. Que linguagem estranha. Ele procura recordar aqueles irmãos como foi a entrada dele no meio deles. E disse, eu estive no meio de vocês em fraqueza, temor e muito tremor. Há quem diga, ele deveria estar muito doente. É uma inferência vazia. Ela sai de lugar nenhum. São aquelas famosas especulações da Bíblia, que as pessoas criam em cima da Bíblia, que não tem autoridade, direito nenhum para criar. Mas, outro tanto, ele recorda o que ali sofreu no capítulo 4, versículos 11 a 13, da primeira carta. No capítulo 4, de 11 a 13, ele recorda o que ele sofreu ali e descreve cenas e trágicos momentos que lança no rosto dos coríntios quando os repreende. Então ele pontua o sofrimento na forma de desprezo, fome, sede, necessidade de roupas, trato brutal, sendo amaldiçoado, perseguido e caluniado. Coisa séria, não é? E veja, ele estava fornido de recursos trazidos por Timóteo e Silas, e antes disso, ele próprio estava se provendo através da venda das tendas que fabricava. Então eu quero me deter um pouquinho aqui, nesse histórico, porque nele nós temos lições importantes a tirar. Veja, conhecendo o vigor do apóstolo, porque só aqui em Corinto o Senhor precisou intervir para lhe dar coragem. Quando nós lemos o seu apaixonante relato aos crentes de Tessalônica, aqueles lá da Macedônia, de onde ele chegou, em que ele recorda os sofrimentos que padeceu em Filipos, nós entendemos que aqui em Corinto algo mais que perseguição o abateu. E aí um exame minucioso da carta aos Coríntios nos leva a entender, como recentemente também eu estive vendo isso aí, escrito por um historiador moderno, e eu concordei com ele,
que Paulo se abateu em Corinto por decepções graves em termos de liderança da igreja que ele formou. Quero lembrar a você o seguinte, ele ficou ali 1 ano e meio. Quando você faz essa leitura aqui em Atos 18, você tem a impressão de que as coisas sucederam naquele espaço de tempo. Esse escritor, outros estudiosos, examinando o texto, fazendo a leitura deles, eu também entendi que Lucas antecipa a colocação desta revelação do Senhor como se ela estivesse acontecendo logo na chegada de Paulo em Corinto. A mim parece, e a eles também, que esta revelação que Lucas registra aqui, que se deu em Corinto, ela ocorreu depois de um longo tempo em que ele já estava lá. Ele ficou em Corinto 1 ano e meio, muito tempo, 1 ano e meio, ministrando sem cessar, disputando com os judeus, depois discipulando a igreja que se formou, porque a partir daquele momento em que ele disse, desde agora eu me volto para os gentios, ele só se ocupou com os convertidos e os gentios que iam se convertendo. Não voltou mais na sinagoga para disputar com eles, de jeito nenhum. Então, esta palavra veio depois de alguma coisa que deve ter acontecido ali, e é provável que a gente, semana que vem, tenha de voltar a esse ponto de novo. Eu não posso lhe garantir isso não. Mas o que a gente pode perceber aí é que é possível que ele tenha experimentado decepções graves em termos da liderança da igreja. E de alguma forma isso envolveu a participação de Apolo, aquele judeu de Alexandria, que vamos ler a partir do versículo 18, né, que tinha se chegado de Alexandria já convertido ao evangelho, porque a essa altura também, todos entendem, Alexandria, o berço da sabedoria da época, também concorrendo com Atenas, foi um lugar de grande afluência de cristãos. Eles foram para lá, tanto quanto foram para Roma, eles também foram para lá. Vamos lembrar que estamos falando de quase 20 anos passados da pregação do Evangelho. Então Apolo chega de lá, já convertido, já conhecendo o Evangelho de Cristo e pregando Jesus Messias, disputando com os judeus, e segundo o texto, com muita eloquência. Apolo se torna um líder da igreja de Corinto. Você vai ler isso na carta que Paulo escreve, na primeira carta. Entende? Então é importante a gente perceber alguma coisa aqui. Veja, a filosofia alexandrina, que abriu vasto campo para o gnosticismo, que motivou algumas cartas de Paulo e de João para proteger a igreja, para combater o gnosticismo. Lá em Alexandria se ensinava que era o berço do conhecimento do mundo, se ensinava essa libertação do homem pelo conhecimento. Então não é à toa que Paulo gasta 2 capítulos introdutórios da primeira carta para falar tanto sobre o contraste entre sabedoria secular e poder de Deus, ao mesmo tempo em que procura exortar os coríntios a um retorno a uma vida mais sóbria e digna do evangelho, como receberam, que receberam e como receberam por seu intermédio. Então, em todo o tempo, ele evita envolver o nome de Apolo nas controvérsias internas da igreja, mas gasta um tempo longo fazendo defesa do seu apostolado e mostrando que a igreja é dividida entre os que são de Paulo, é o texto lá, e os que são de Apolo, é assim que ele diz na primeira carta, nada tinha a ganhar com essa divisão que a carnalizava. Uma vez que tanto ele quanto Apolo, nas suas próprias palavras, eram apenas homens servos por meio dos quais eles haviam crido. É daí, dessa carta e desse momento aí de exortação, que saem aquelas célebres fraseologias de Paulo. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? E aí do mesmo quilate. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus. É 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Meus queridos, estas informações, esses detalhes, que produziram, inclusive na própria carta ele diz isso, no seu coração, profunda dor, profunda angústia e tristeza, nos traz luz para o tipo de sofrimento que Paulo vivenciou em Corinto. Já que Jesus mesmo disse que ele ali não foi ferido, e a narrativa de Lucas mostra que de fato ele saiu ileso do tribunal de Gálio, mas se abateu profundamente. Há um historiador que diz que o Paulo que entra em Éfeso é um Paulo depressivo.
Escrevendo bem mais lá na frente, ele diz: chegamos a desesperar da própria vida. De que dores estamos falando? É aos Coríntios que ele escreve dizendo: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. É a eles. É a eles que ele tem de falar sobre o corpo, a unidade do corpo, a membresia, como há uma interdependência entre honra e desonra no corpo de aliança que é a igreja. É a eles que Paulo diz que, além de todas as tribulações e aflições externas, havia angústias internas. Ele diz: o cuidado com todas as igrejas. Foi escrevendo para eles. O que a gente depreende é que a intervenção do Senhor em visão para lhe dar coragem e força foi movida muito mais por um abatimento de alma do seu servo do que por temores de sofrimentos físicos e perseguições. Quem lê Paulo, quem lê suas cartas, quem lê o seu histórico, sabe que ele não temia essas coisas. Tanto que eram os discípulos dele que tinham de protegê-lo e arrancá-lo para fora das cidades, porque se deixasse por conta dele, ele ficava lá, tomando pedradas e apanhando, mas insistindo em pregar. Eram eles que o protegiam. Sofrimento físico não abatia Paulo de jeito nenhum. Não era isso. Então havia mais. Era alguma coisa a mais. O nome era decepção, que abateu e desanimou. E então o registro deste episódio na vida de um vaso escolhido, deste quilate, explica a fraqueza e abatimento de muitos servos e servas de Deus nas lides por sua causa com a sua igreja, especialmente pastores. Oremos por eles. Hebreus faz essa exortação no capítulo 13. Ore por seus guias, por seus pastores, porque terão de dar conta das almas que lhes foram confiadas, para que possam ministrar a vocês com alegria e não com abatimento. Todos que estudam a Bíblia mais acuradamente entendem que quem escreveu a carta aos Hebreus não foi Paulo, mas um discípulo direto dele, talvez Apolo, talvez Clemente. Mas a verdade, porque há indicadores internos que mostram que Paulo não estava vivo mais quando a carta aos Hebreus apareceu. Mas o fato é que o autor de Hebreus está se remontando à liderança cristã para dizer: orem por eles, porque se abatem, eles têm que dar conta e não podem fazer isso com tristeza, isso não terá proveito nenhum para vocês. Do meu ponto de trabalho, do meu ponto de observação, na qualidade de pastor, na condição de psicólogo, psicologizando pastores, procurando dar reforço, apoio, o que eu encontro de homens e mulheres de Deus derreados, depressivos, jogados no chão, como consequência da sua lide, do seu trabalho, com esse esmerilhamento que é tratar com o povo de Deus, o corpo de Cristo, nesse tempo de tantos fascínios, distrações, diversões e mundanidade. Ou se deixam levar e dançam a mesma canção, ou resistem e se abatem, afundam. Foi isso que aconteceu com Paulo. A igreja que ele muito amava se dividiu e começou a criar disputas internas. Um grupo se achava mais importante do que o outro, dizendo: eu fui batizado por Paulo, vocês foram batizados por quem? E por aí vai. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Isso mata, isso destrói. É justamente a única vez que Jesus tem de fazer uma interferência e dizer para o seu vaso: não tenha medo, eu tenho muito povo nesta cidade, não cala, não se cale, continue falando. Isso é ao mesmo tempo belo e triste, não é? E então, não menos importante, a gente considerar o teor da mensagem que ele recebe da parte do Senhor. Fala, não fique calado, não te cales. Sabe o que eu vejo aqui logo em primeira mão? A ênfase bela ao zelo, ao investimento e cuidado do Senhor da igreja na obra de ministração de sua palavra. Como que ele precisa que o seu servo fale, como é importante que aconteça a palavra, como ela é importante. A fé vem dela, tudo acontece por meio do compromisso do Senhor com a palavra. Não te cales, continua falando, eu preciso que você continue falando, fala. Ele não diz continua dançando, continua cantando, continua fazendo estereótipos de cultos, não, fala a palavra. Aquilo que está esvaziando-se dos púlpitos, entende, meus queridos? Aquilo que os púlpitos cada dia têm menos, entende, meus queridos? E vai sendo substituída por outras ações, por outros modismos, por outras
atividades culticas que seduzem, que atraem, que divertem, que então tem por que distrair e atrair, em lugar da palavra, é a única coisa que nos basta. Há alguns anos atrás, aqui em Campinas, perto de mim, 1h30, uma mega igreja fez um mega encontro com cerca de 5.000 jovens, com um tema que seria defendido por um pregador que trouxeram do Rio Grande do Sul. O pregador veio. Os ministros de louvores entoaram os louvores para aqueles 5.000 jovens durante 1h45. O propósito do grande encontro era o tema que o pregador defenderia. Passaram a palavra ao pregador depois de 1h45. E quando ele assumiu a palavra, ele disse: meus irmãos, não vamos parar isso aqui não, tocamos na fraqueza de Deus. Depois de um louvor desse tamanho, para que Bíblia? E não pregou. E o povo urrou, celebrando esta coisa extraordinária. É uma crítica, mas é uma denúncia também para dizer a você: são coisas sorrateiras. E o Senhor da igreja está preocupado com uma única coisa que tem de acontecer com a sua igreja reunida: que ouça a palavra, que ensine, que aprenda a palavra. Eu não sou particularmente adepto de programas de tradição, mas lamentei muito quando eu vi o triste fenômeno do desaparecimento do encontro da igreja para estudar a palavra naquele horário que se chamava Escola Bíblica Dominical. Hoje é muito comum você passar em frente a templos, prédios, onde se fazem reuniões evangélicas, e lá está escrito: domingo, reunião 19h30. Mais nada. Baniram a escola dominical há muito tempo de muitos lugares, porque, bem, já em nosso tempo, quando havia escola dominical, quando nós procedíamos decentemente, a gente sabe que 10% da população da igreja que participava da escola dominical. O povo continua assim, cumprindo o lamento de Deus na profecia de Osés, dizendo: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é conhecimento de filosofia, de cultura secular, não. Da palavra de Deus. Que ênfase Jesus dá a Paulo dizendo: fala, não te cales. Outro tanto que tocante comunicação quando o Senhor lhe apresenta a razão porque não precisava temer e deveria continuar falando: pois estou com você. Aí eu faço uma associação de ideias. Não te cales porque eu estou com você. Eu estou com você para que você continue falando. O que me importa é que você fale. E eu estou com você para que você fale. Não é para que haja efeitos, para que você produza efeitos, fenomenalismos que atraiam. Não, para que você fale. Eu estou com você para que isso aconteça, para que você fale. Porque quando é o que se entende como palavra de Deus, ela é aberta, lida e meditada, nós cremos que Deus fala conosco. E assim é, louvado seja seu santo nome. E a outra notícia para encorajá-lo foi essa: tenho muita gente nesta cidade. A mensagem não dizia: desejo achar, ganhar, ou desejo ter muita gente aqui. Não, ele disse: tenho. Fala porque eu tenho muita gente aqui. O Senhor conhece aqueles a cujo respeito um dia ele disse: todo o que o Pai me dá virá a mim. Estas declarações reforçam muito a doutrina da eleição divina em Cristo. Não é o nosso propósito aqui, mas eu quero que você atente para isso. E o que sinalizamos é o fato de Paulo ser estimulado a continuar para que a muita gente referida seja alcançada. Não é lindo isso? Então isso aponta minimamente que o Senhor conhecia o coração de seu servo e sabia que este seu propósito, o propósito do Senhor, era motivação suficiente para ele continuar, porque com certeza o coração de Paulo ardia e batia na mesma pulsação por fazer discípulos para o Senhor. Entende? O Senhor não disse: ô Paulo, eu vou te tornar poderoso, ô Paulo, eu vou fazer você criar asas e sair voando. Não, o que ele disse é: continue falando porque eu tenho muita gente aqui. Deus sabia, o Senhor Jesus sabia, que bastava dizer para Paulo: tem muita gente para ser conquistada, e isso entusiasmaria o seu servo a continuar fazendo o trabalho, porque o que Paulo queria era justamente isso: ganhar vidas para o reino de Deus. Jesus sabia que esse era o seu motivo e estimula esse motivo. Aleluia! Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Porque ele não mudou, nem os seus propósitos mudaram.
Avancei muito no nosso tempo, meus queridos, mas eu quero só fazer esse fechamento, porque pessoalmente eu acredito que aquele 1 ano e meio que Paulo passou ali, onde ele produziu uma vasta igreja, foi um tempo permeado de conquistas e dores, na luta contra o investimento do século nos corações, num ambiente mundialmente conhecido como um dos mais pervertidos do Império Romano. Assim era a cidade de Corinto. Acho que só perdia para Roma. Viram? Muito sério. Mas falamos sobre Apolo, a sua chegada à igreja através de Éfeso, e isso vai ficar como assunto para nosso próximo tema, querendo Deus. Quarta-feira que vem, em Minuta da Fé 28, daremos sequência aí em Atos 18, a partir do versículo 18. Deus te abençoe muito. Obrigado por sua paciência, tolerando aí esse excesso de tempo que te ocupamos. Estejamos juntos, então, em nome do Senhor Jesus, na próxima quarta-feira. Mas domingo que vem, não esqueçam, estaremos aí às 17h30 com uma palavra especial do coração de Deus para o nosso coração. Quero aproveitar aqui, não vou perder a oportunidade, se você não quiser mais ouvir, não tem problema, pode ir embora. Eu estou apenas aqui fazendo um fechamento, mas eu acho importante para que eu não esqueça. Eu assisti ontem um filme que me abençoou muito, muito. Eu estou divulgando ele para outras pessoas. É preciso que você, se for ver esse filme que eu vou citar, ele acaba de sair aí nessas plataformas que põem filmes na televisão, que você atente para o fato de que ele é um documentário, ele não é bem um filme, ele é um documentário feito pela TV francesa, no Congo, em torno da família de um homem, um carvoeiro. O nome do filme é Makala. Eu só assisti no Amazon, porque eu acho que é só o Amazon que lançou, que trouxe esse filme. Foi feito em 2014 e passou a circular em 2017, chegou agora aí para nós. Assista o filme, assista até o fim. Ele é um documentário de um pouco mais de 1 hora, ninguém dá opinião de nada sobre nada. Mas o que eu quero que você faça é que veja o filme com o espírito com que eu vi. Atente para o que acontece ali no final do filme e compare-se, você crente, você cultuando, você adorador, você que ora, que busca a Deus, com o que acontece ali, com o conteúdo do que acontece ali naquele lugar. Não quero entrar em detalhes para não estragar aí a sua participação no filme. Makala. Esse filme foi lançado pela Amazon. Sai atrás dele, vale a pena você assistir. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus, até a próxima vez.